Pessoal, olha aqui que interessante, esse vídeo de hoje vai ser um vídeo de produção, tá? É um vídeo bem especial de um cliente, o Nobel, que pediu 5 peças para presentear aí 5 amigos especiais dele aí, né? Pessoas especiais para ele. E daí ele pediu aqui 5 peças. E como que eu começo um projeto assim? Eu primeiro faço o sketch de uma das peças. Aqui a gente vai estar utilizando aço virgem 5160 da Manchester Aços, tá vendo? E aí eu faço aqui o projeto de forma que encaixe bem, proporcionalmente na barra, tá? E eu faço o corte, todo o perfil da peça. E aí depois que eu fizer de uma peça, eu mando para ele aprovando, aí eu faço as outras peças, tá? Então vou cortar aqui, vou ver se ele aprova. Ele aprovando, eu já volto para a produção. Agora, uma dica super importante para vocês que procuram insumos para cutelaria. Se vocês procuram aço para cutelaria como 5160, inox 420, 1070, 15N20, dentre outros, vocês encontram na Manchester Aços. Se vocês procuram material para fazer os cabos das facas, como madeira de lei, madeira estabilizada, blocos de resina ou blocos híbridos, vocês encontram na Gavião Madeiras. Se vocês procuram maquinário para cutelaria, como forno de temperatura controlada, lixadeira de cinta compacta e profissional, vocês encontram na Guajuvira Equipamentos. Tudo para vocês fazerem as suas bainhas, como couro, linha, agulha, pinos para fazer marcação, vocês encontram na Tony West Couros. Esses são os nossos patrocinadores e quem eu indico de coração para vocês. Agora que o projeto foi aprovado, galera, eu uso a primeira peça que eu cortei para traçar as outras peças utilizando um traçador de ponta de metal duro e fica assim bem aparente, né? Aí o próximo passo é fazer o corte utilizando a esmerilhadeira e um disco fino de corte, ok? Eu faço aqui na minha salinha fechada, isso evita com que essa poeira do corte se espalhe na oficina inteira, porque se você corta 2, 3 peças ali, já fica pó na oficina toda. E ela assim, fechadinha aqui nessa sala onde tem as máquinas que fazem mais sujeira, evita de estar espalhando esse pó na oficina inteira. E é importante vocês utilizarem os equipamentos de proteção individual para fazer esse processo, tá? E caso você faça no aberto da sua oficina, quando você terminar o corte, continue com a máscara, beleza? Porque esse pó ele fica suspenso no ar ainda, e se você tirar a máscara depois e ficar andando na oficina, você vai acabar inalando de qualquer forma esse pó. Então, se você faz no aberto da oficina, quando você terminar o corte, continue com a máscara, beleza? Agora que todas as peças estão cortadas, vamos fazer a usinagem do contorno. Eu vou utilizar ali a mesa flat, né, e o flat da lixadeira de cinta. E o segredo aqui é o seguinte: como nós fizemos ali um risco, né, uma traçagem bem perfeitinha, né, bem certinha, nós temos que usinar até chegar ali no limite da traçagem. Não pode passar dela, tá? Esse aí é o segredo para que todas as peças fiquem bem simétricas, né? Bem parecidas ali uma com a outra, né? Praticamente iguais, sem que seja feito por uma máquina, né? Uma máquina CNC ou algo do tipo, tá? Daí a gente tem uma produção ali de peças bem semelhantes, tá? Bem iguaizinhas, de uma forma ali bem artesanal, né? Então o segredo é você ter um traço ali, né? Uma traçagem bem precisa, tá? E fazer a usinagem com cuidado, sem passar aquele risco, beleza? Então eu vou fazer a usinagem de todas as peças no flat, com calma ali, né? Com cuidado. Eu utilizo uma lixa grão 36 meia vida, que é bem comum a lixa romper enquanto a gente está fazendo esse trabalho de usinagem no contorno, porque ela aquece muito em um ponto só do flat, né? E a emenda da lixa acaba sofrendo muito com isso. Então é comum acabar, e a gente usa muitos cantinhos da lixa também, né? Então é comum ela acabar rompendo. Para a gente não ter prejuízo, por conta de ser uma lixa nova, né? Eu utilizo sempre lixas que já estejam um pouco mais utilizadas ali, né? Lixa meia vida, que eu costumo chamar, tá? Daí, se ela romper, não tenho nenhum tipo de prejuízo, né? Porque ela é uma lixa que teoricamente iria para descarte aí, porque eu não vou mais utilizar para fazer desbaste. Essa parte do raio que vocês estão vendo aí que eu estou usinando, eu faço essa usinagem, esse desbaste primeiro ali, tá? Até bem próximo do risco, e depois eu acerto esse raio na parte inferior da lixadeira de cinta, no rolete emborrachado. Dessa forma, todas as peças vão ficar meio que com um padrão, tá? Porque como a gente vai fazer a usinagem utilizando o rolete, né? Aquele raio ele vai ficar certinho em todas, né? Ele não vai ficar um pouco maior e um pouco menor de acordo com o que a gente faz ali, né? Porque como a gente vai utilizar o próprio raio do rolete para transferir para a peça, fica bem certinho mesmo. Depois eu já parto para a furação, tá?
Como essa é uma peça que ela não vai ter talas, né, ela vai ser a empunhadura com paracorde, eu só faço uma furação ali no final para fiel, caso o cliente queira colocar um fiel ali, né, então eu faço uma furação ali de entre 6 e 8 milímetros, sempre varia um pouquinho, tá, de acordo com o projeto. Aí eu faço a furação em todas as peças e é importante também você escariar o furo. No caso aí eu vou utilizar um escariador para fazer esse acabamento, mas você pode usar uma broca de diâmetro bem maior, tá? Então, por exemplo, se você utilizar uma broca de 6, você usa uma broca de 10 para fazer esse escariado. Esse escariado é basicamente quebrar o canto do furo. Isso serve para quando o cliente passar um fiel ali, os cantinhos do furo não acabar cortando a corda ou desfiando ela inteirinha, sabe? O próximo passo é retificar as peças, tá? Então eu vou lixar as faces até o grão 220. Então essa peça ela já vai ficar praticamente acabada mesmo sendo antes da têmpera, esse processo aqui, tá? Para ficar mais fácil, pra gente gastar menos lixas, tá? Eu dou um banho nessas peças de ácido clorídrico. Ele vai tirar aquela carepa preta que tem nas facas, que aquela carepa ela gasta muita lixa para ser usinada, né? Quando a gente dá um banho de ácido, ela fica praticamente no aço puro e aí fica bem mais fácil da gente estar retificando essas peças aí, ok? Então eu vou usinar ali as faces, começando com o grão 36, só para tirar o grosso das imperfeições, passo para um grão 100 e depois eu vou para um grão 220 até ela ficar bem espelhadinha. Isso antes de fazer o gume, tá? Agora nós vamos para o desbaste das peças, mas antes disso nós temos que preparar elas. E como que nós fazemos isso? Nós vamos fazer a marcação do gume, a altura do gume, né, o quanto que a gente vai subir ele na hora do desbaste e o centro do gume, ok? Nós fazemos essa marcação para ter uma simetria em todas as peças ali, todas ficarem mais ou menos iguais ali na altura do gume. E o centro da peça serve para que o desbaste fique alinhado ao centro da faca, ok? Para fazer essa marcação, eu vou utilizar um paquímetro com ponta de metal duro. É um paquímetro traçador, ele serve para fazer isso, tá? Ele é feito para fazer isso. Não utilize um paquímetro convencional para fazer essas marcações, porque o paquímetro convencional vai danificar as pontas e depois você não vai conseguir utilizá-lo com precisão para fazer medições, ok? Como essas são peças de porte pequeno e de 4 milímetros de espessura, eu faço o desbaste com uma lixa grão 100. Porque a lixa grão 36 tende a tirar muito material e às vezes a gente acaba passando a altura do gume. Com um grão 100 eu consigo ter ali mais precisão na hora da usinagem. Eu faço a usinagem à mão livre e não gosto de utilizar jig, só para alguns trabalhos em específico, mas geralmente eu faço a mão livre, como vocês estão vendo aí, com a ajuda de um topzinho de madeira que tem um dentinho embaixo ali, né, que faz com que a peça não escorregue para baixo me ajuda a pressionar, né, contra o flat sem que eu queime as mãos, ok? Esse topzinho de madeira é crucial, dá para fazer sem ele, né, utilizando só as mãos mesmo para segurar. Só que como a peça esquenta muito, é comum queimar tudo a pontinha dos dedos, né? Aí você tem que ficar mergulhando muito ela lá para refrigerar, o que acaba demorando mais para fazer o desbaste. Dessa forma, eu faço o desbaste praticamente completo, sem mergulhar muito lá na água. Agora que todos os desbastes estão prontos, eu vou fazer a usinagem das miudezas, né? Que são os detalhezinhos que devem ser feitos a lima, principalmente ali no final do fio. Afinal de contas, naquela parte ali vai ser temperado daqui a pouquinho, né? Ela vai passar por um tratamento térmico e vai estar muito duro. Daí se a gente for tentar fazer isso após a têmpera, a gente não vai conseguir, tá? Vai danificar demais a nossa lima e não vamos conseguir fazer aquele acabamentinho ali. Então, a gente já faz aqui de forma bem rapidinha em todas as peças antes de fazer a têmpera. O próximo passo aqui é fazer a têmpera. No caso aqui eu vou fazer a têmpera seletiva, ok? E a têmpera é basicamente aquecer o aço até um ponto onde começa a mudar a estrutura molecular do aço, né? Um ponto crítico, um ponto de austenitização, ok? E quando ele muda essa estrutura molecular do aço, nós vamos dar um choque térmico, ok? Eu faço esse processo de forma seletiva, né? Só onde o aço precisa ficar duro mesmo, porque o restante da faca não precisa ser duro, né? A gente só precisa dessa dureza no ponto do fio, onde vai receber a fiação, né, posteriormente, né, para ter uma retenção de fio melhor. Se o aço está mais duro, ele retém aquela afiação por muito mais tempo, então você consegue utilizar a faca por muito mais tempo sem precisar ficar reafiando, né? Para isso que serve a têmpera, né? E aí
depois que ela chega no ponto crítico ali, né, a gente faz a refrigeração dela em óleo, como vocês estão vendo aí. No caso, eu utilizo um óleo específico para têmpera, ok? Depois de fazer esse processo em todas as peças, elas vão para o revenimento, porque quando ela passa por esse processo, o aço fica frágil e o revenimento serve para tirar esses pontos de tensão e fazer com que ele não fique mais frágil, né, e sim resistente. O próximo passo são os acabamentos, ok? Vamos começar aí retificando a face da peça. Como nós já fizemos essa usinagem, né, esse acabamento antes da têmpera, vamos precisar fazer bem pouquinho agora aqui, tá? No próprio grão 220, eu vou ali com o auxílio de um ímã, né? Eu vou lixando ali a face, retificando, até limpar toda essa carepa, essa coloração oriunda do tratamento térmico. É rapidinho, tá? Poucas passadas ali já resolve o problema. E depois disso, eu vou para a geometria de fio, ok? Então eu vou afinar o gume de ambos os lados ali, utilizando a lixa grão 100 ainda, tá? Até ficar com mais ou menos 1/10 de milímetro o gume, tá? Ali o finalzinho do fio. Quando ele chega com 1/10, aí depois eu faço o acabamento utilizando a lixa grão 220, ela já vai para quase zero, beleza? E aí quando tiver quase zero, aí depois é só fazer a afiação, beleza? Mas é sempre ir ali com cuidado para não aquecer a faca, tá? Porque se aquecer vai perder o tratamento térmico. Não tem muito segredo não, é só ir fazendo com cuidado, com calma e tomando cuidado para ambos os lados ficarem simétricos. Por último, vamos raiar todos os cantinhos da peça, né? Todo o contorno dela, deixar bem raiadinho para que fique confortável ao toque, mesmo quando as peças não tiverem com um paracorde ali na empunhadura, né? Se o cliente quiser usar sem o paracorde, vai continuar totalmente confortável e funcional, porque todo o contorno da peça vai estar raiado. Vamos fazer esse acabamento até o grão 220 e depois fazer a fosfatização das peças para ficarem pretas. Com elas já fosfatizadas, vamos enrolar o paracorde na empunhadura. O cliente solicitou todas elas com paracorde camuflado, mas cada uma com uma camuflagem diferente. Então eu fui lá, adquiri os paracordes, né? Vai aproximadamente 1 metro de paracorde em cada peça. E aí é só enrolar com muito cuidado e prestando bastante atenção para que em todo o cabo ela fique bem justinha ali, bem apertada. Daí vamos fazer a fiação, beleza? Todas são feitas uma a uma, né, com muito cuidado. A gente faz a fiação e testa no papel. Ela tem que cortar o papel ali de forma contínua, né, sem estar enroscando no papel, né? Se ela enroscar em algum lugar, a gente sabe que naquele ponto ali você precisa dar um talentinho melhor na fiação, né? Mas não tem muito segredo não, é só você fazer a fiação. Eu faço até a pedra 1000 e depois passar no stroke para alinhar o fio, até que todas estejam cortando o papel de forma contínua.